Bom, no vídeo de hoje a gente vai começar de fato a fazer o deploy da nossa instalação aqui do NHN em modo fila. E para iniciar, eu preciso que você preste bem atenção. Se não entender, volta o vídeo e presta atenção em todos os detalhes. Inclusive, a gente criou toda a estrutura com Docker. Dá uma olhada aí também caso você esteja chegando agora. Bom, para iniciar, eu quero deixar bem claro um ponto importante. Eu estou com um servidor de apenas 1 GB, tá? O que é muito pouco. Deveria ser aqui uns 2 GB para iniciar. E esse meu work aqui está rodando o banco de dados, tá? Então, para iniciar tá bom. O interessante seria 2 GB, mas você pode iniciar caso você não tenha nenhuma aplicação. Para a gente fazer a instalação do modo fila, do NHN, a gente precisa de 2 requisitos que eu já mostrei no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma olhada aí no card acima e no link na descrição, onde eu mostrei como instalar o Redis e também o Postgres, que são ferramentas base ali para poder funcionar. Agora indo para a documentação, eu estou aqui na configuração de modo fila. A documentação um pouco confusa, principalmente para quem está tentando entender, está chegando agora, então eu passei um bom tempo aqui para entender. Com algumas pesquisas também eu consegui juntar ali o quebra-cabeça e trazer esse conteúdo para você. Então deixa aquele like para ajudar o canal. E aqui ele fala como trabalhar no modo fila, tá? Não fica tão claro assim, mas você vai ver que vai ficar bem simples depois do nosso arquivo pronto. Então aqui ele fala para configurar o work, o que é necessário. Você deve ter aqui o encrypt key, que é essa variável aqui ambiente, para ele fazer aqui o modo, tá? No modo fila, e também o postgre com a versão 13 ou maior que essa, tá? Então deve estar aqui também o modo de execução, que é modo fila. Então ele vai mandar para o banco de dados e deve ter essas duas variáveis aqui no arquivo de configuração, melhor falando, tá? E outras também que a gente vai ver daqui a pouco. Também precisa do Redis, ou do Redis, tanto faz, eu falo Redis. E aqui ele fala para subir o container, né, do Redis, e fala para você aqui o que tem disponível também de variável de ambiente. Então perceba que são dois requisitos que eu falei, o Redis e o Postgres. Então ele deixa aqui bem claro, eu já deixei isso anotado, né, e pronto para a gente começar. Então, começando o work aqui, olha só que interessante. Então, além de ter o NHN, né, no seu modo normal, que a gente pode falar editor, para você subir um work, você precisa definir aqui um comando, né? Ele mostra aqui quando você instala ele no modo convencional, sem ser com docker, nessa pastinha aqui da CLI, do próprio NHN, e iniciando como work. Ele mostra também na versão doc. E depois ele fala aqui o NHN como filas, né, com filas. Então, a gente tem um work que vai trabalhar e depois a gente tem um webhook. Ou esse processo é ao contrário, né? A gente recebe no webhook e aí grava no banco de dados e depois o work processa isso. Então, perceba que é um pouco complicado aqui, mas depois vai ficar simples. Eu garanto para você. Segura um pouco que a gente já vai ver aqui o conteúdo pronto, tá? Então tem aqui o webhook e ele mostra o comando para rodar, né, o NHN só naquele modo webhook, tá? Então não é uma réplica do mesmo, ele só vai utilizar o recurso mesmo para webhook, para receber essa solicitação através do webhook. E aí é claro que no webhook você tem a URL, você precisa definir essa URL. Então tem a variável aqui que você deve definir. Isso aqui a gente já está preparado, então estou com o Cloudflare aqui já pronto. É só adicionar os registros, daqui a pouco a gente vai adicionar. E você vai definir o endereço de webhook para você receber essas requisições, para ele mandar para o banco de dados e para depois o work processar aquilo, tá? Então a gente está falando aqui apenas do webhook e o work, certo? E depois aqui ele vai mostrar algumas configurações, tá? Algumas coisas a mais aqui para você estar vendo. E o ponto importante no work você pode definir a concorrência. Ele fala que por default é 10, aqui ele colocou 5, mas você pode diminuir para 3, que é o nosso caso aqui, porque o nosso servidor é muito básico. E aí nesse caso, você testa aí com o recurso que você tem e vai aumentando conforme a sua necessidade. Bom, essa aqui foi uma introdução, né, só para você entender. Não adianta só mostrar código aqui, eu quero de fato que você consiga entender pelo menos o básico, tá? Eu vou abrir aqui a nossa aplicação e vamos agora para a prática, né? Saindo ali da teoria
indo para a prática utilizando o Docker. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui a versão, eu tenho um service, eu tenho 3 serviços, tá? Olha só que interessante, muito simples, vai ficar bem fácil para você entender. Então, se você observar, deixa eu só ver aqui se eu consigo marcar para você ver. Temos o editor, o serviço editor, é o que você vai acessar ali na web, né, com o endereço que a gente vai configurar e vai ali montar o seu esquema ali com o N8N, né, o N8N, como eu falo. Então você tem a imagem dele que sempre vai pegar a última. Perceba também que eu tenho aqui a rede e nesse caso a gente vai trabalhar com Traffic. O meu Traffic está configurado nessa rede, Traffic Public. E se você acompanhou o vídeo anterior, o vídeo que eu falo sobre banco de dados, a gente tem o App Network que está no nosso Postgre. Então eu tenho que colocar o meu editor nessas duas redes para o meu container enxergar o Traffic, acrescentar o SSL e também aqui a rede do banco de dados para poder se conectar de fato e ver que tem ali uma conexão pronta para ele poder estar utilizando. Então o primeiro ponto é esse aqui, temos o editor. Depois temos o webhook. Novamente, vai ter a mesma coisa aqui, tá? A mesma imagem e a mesma rede, tudo a mesma coisa. O que vai mudar de um para outro? Lembra que eu te mostrei anteriormente, por isso é importante você consultar a documentação? Lá a gente tem um comando, e esse comando eu coloco aqui, ó. Qual é o comando? Webhook. Então quando você coloca aqui o webhook, esse container, né, que a gente vai subir, ele simplesmente só vai utilizar o recurso de webhook, né? Ele vai ficar esperando de fato ali receber através desse container. Então, primeiro a gente utiliza como editor, o segundo como webhook para receber as aquisições, né, de webhook aí com a sua URL e basicamente o último aqui. Aqui basicamente temos o work, que você vai ver que vai ter a mesma imagem. O comando aqui já vai ser diferente, então aqui, ó, deixa eu só deixar aqui mais fácil para você ver. Ó, aqui a gente tem o comando novamente. Tudo vai ser a mesma coisa, você pode ver que, fica muito mais fácil com o Docker é vida, né? Então aqui tem o work em vez de webhook, que está ali em cima, tá? E aqui a gente coloca a concorrência, que seria 3. Então aqui para ficar mais fácil, se na minha fila tem 10, ele vai processar 3, tá? A concorrência vai ser 3. Então recebeu do webhook, foi para a fila lá com o banco de dados e o meu work vai processar 3. Ah, Rafael, posso mudar ali? Pode, você pode mudar ali, colocar os 5, né, que a gente viu na documentação, ver quanto de recurso está consumindo dentro da sua aplicação e aí se você precisar aumentar o recurso no próprio Docker, tá? Antes de você aumentar diretamente lá na DigitalOcean ou na empresa que você contratou o cloud. Bom, então basicamente isso aqui é o início, tá? Que a gente está fazendo. Pode ver que são as mesmas imagens e basicamente o que muda é o comando. Aqui no início você pode ver que eu deixei comentado que eu coloquei Start, mas tanto faz você colocar Start ou não. Você pode subir assim que ele já vai reconhecer como editor, tá? E a gente vai ver isso depois. E aqui a gente tem a Network, só para a gente complementar aqui, que a gente fala qual está utilizando e também a Network, né? No caso a rede. E aqui está como external igual a true, para a gente não concatenar o nome do arquivo com o nome da rede que a gente tem disponível. Bom, então esse aqui foi o primeiro ponto, mas calma aí que não acaba por aqui. A gente tem outras opções aqui, que agora eu vou te mostrar, então deixa eu só tirar aqui, para a gente poder estar vendo, tá? Só um minuto. Aqui eu vou subir, e agora a gente vai partir para a variável de ambiente. E aqui está todo o segredo para você continuar utilizando isso aqui de uma forma que vai funcionar aqui nas 3 opções, nos 3 serviços que a gente está colocando. Então, primeiramente, a gente tem aqui definindo qual é o nosso banco de dados. Então, tá aqui. Tá? Então, hoje o N8N trabalha com o Postgre, mas MySQL já é algo que não é mais utilizável, tá? Para resumir aqui, a gente tem basicamente uma conexão com o banco de dados. E eu tenho aqui como exemplo esse N8N fila, que a gente vai criar daqui a pouco, esse banco, utilizando aqui o user padrão do Postgre e a senha que a gente definiu quando a gente subiu o banco de dados, está aqui também. Então esse primeiro bloco, simplesmente a gente faz a conexão com o banco.
Depois a gente tem aquela opção lá que eu te mostrei, que é necessário esse encrypt key aqui para ele se comunicar. E essa chave você pode gerar ou pode copiar. Essa aqui eu prefiro que você gere uma chave, tá? Na internet aqui tem esse site que eu vou abrir aqui para você ver. Aqui você pode ver, ó, que tem as chaves. Então que você vai utilizar esse aqui, ó, com 16 caracteres. Você pode copiar, pode gerar aqui um novo. Então vai estar o link aí para você, tá? Acessar esse site. O vídeo vai ser bem longo, mas eu quero que você entenda de fato. Você não vai encontrar isso aqui na internet como eu estou te mostrando. Então a gente definiu isso aqui. Depois tem outra parte importante, importantíssima, que são o host e a URL aqui para acessar o editor. Então esse primeiro bloco é o editor. Perceba que no host tem uma diferença para a base URL. Toda vez que você vê base ou URL aqui, é o endereço completo com HTTPS para acessar, no caso, o seu editor, tá? Que é esse caso aqui. Então no host, você vai colocar NHN ou o nome que você preferir, tem gente que coloca editor, enfim, eu deixei nhn.meudomínio.com.br e depois eu coloquei o mesmo aqui, só que utilizando HTTPS e a barra no final, tá? Coloque exatamente dessa forma. Depois tem um protocolo que vai ser HTTPS, que a gente vai utilizar utilizando o Traffic, e o modo aqui vai ser produção com o Node-Env. Simples assim. Depois você tem aqui a URL do webhook. Lembra que a gente viu o nosso container que está lá embaixo, né, de webhook, que a gente vai ver daqui a pouco? Eu tenho que definir aqui também a URL dele já pronta. Então, tá aqui, ó. Lembre-se, quando tiver URL, utilize o HTTPS e o endereço completo aqui com a barra no final. Então vai ser webhook.nhn.meudomínio.com.br. E aí você coloca o seu. Rafael, tem que colocar igual tá o seu aí? Não, você pode colocar webhook, pode colocar qualquer nome que você preferir, desde que você aponte isso lá no Cloudflare, que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? E aqui a gente tem lá o modo execução, que está com o modo fila. Então aqui que a gente defina não, né? Que a gente define o modo regular para o modo fila. Então a gente está falando aqui para rodar no modo fila. Depois tem as variáveis do Redis, que você vai colocar aqui, que a gente já tem pronto também. Então tá funcionando isso aqui, tá na porta aqui. E aqui tá como 2 para essa instalação. Se eu tivesse outra instalação do NTN, você muda aqui para 3, por exemplo, tá? Para não dar um conflito aí com o Redis. E aqui você tem algumas variáveis de ambiente para somente carregar algumas funções, como o moment, o lodash, enfim. E aqui eu tenho execução, data prune, está como true. Nesse caso aqui, como eu estou utilizando dessa forma aqui, a variável de ambiente utilizando 2 pontos, o true não pode ficar fora de aspas simples aqui, tá? Senão ele dá problema. Então tem que ficar aqui entre aspas simples. Senão ele não funciona. E depois eu tenho um tempo máximo aqui. Até para ficar mais fácil, eu tenho aqui na documentação, que é esse aqui, ó, é o tempo de horas de execução antes de ser deletado, tá? Então são variáveis aqui do NHN, é muita coisa, pessoal. Então você não vai ficar gravando tudo isso aqui, mas você só tem que entender, caso você precise, né? E pesquisar ali na documentação mesmo e ver para que serve, tá? Então basicamente é isso. Veja que essas variáveis de ambiente, elas vão ser iguais basicamente a todos os serviços que a gente tem. Então você vai colocar a mesma, você define aí, né? Preenche um primeiro, depois copia e cola aqui também no webhook. Pode ver que vai ser a mesma coisa, tudo do mesmo jeito. E também no work, o work vai ser a mesma coisa, não vai alterar nada. Então tudo que você fizer no primeiro, você replica tanto para o work e também para o webhook, certo? E agora chegamos em uma última parte, que é a parte de deploy, que é muito importante você entender, tá? Ah, Rafael, mas por que eu tenho que ver essa parte? Porque você deve colocar recursos para cada um desses serviços, tá? Você pode iniciar com recurso base para rodar aí na sua aplicação. E aí conforme você for vendo que dá para aumentar, você aumenta, tá? Nesse meu caso aqui, o editor, ele vai rodar sempre no modo replicated. A réplica vai ser sempre uma. E o placement, sempre coloque aonde você vai rodar. Nesse meu caso aqui está no Manage, tá? Vou deixar ele no Manage.
os recursos aqui, eu vou limitar para 30% de CPU. Lembrando, é só exemplo, não pegue isso aqui e coloque aí no seu cenário. Veja o que você tem, defina aqui o básico, tá? O ponto inicial e vá aumentando conforme a sua necessidade. Então, 30% e a memória 512, tá? Aqui, como eu falei, é o ponto inicial. Você deve aqui ir vendo como meu servidor aqui, ele tem pouco recurso, então coloquei pouco. O inicial sempre seria bom com 1 GB, tá? Mas eu coloquei 512. E aqui a gente tem o Labels. Como a gente está falando de um editor, você quer acessar ele através da URL, certo? Beleza. A gente já falou de Traffic aqui. Tem vídeo falando como instalar. Dá uma olhada aí no card acima. E aqui nada mais é a configuração para a gente acessar através da URL. O que ele vai fazer para exemplificar? Eu tenho aqui o Traffic habilitado. Eu tenho o endereço, que você vai colocar o seu. Como eu falei, eu coloquei nhn.meudominio.com.br. Depois eu tenho o serviço que ele vai rodar quando acessar essa URL, ele vai jogar para o serviço. E o meu serviço aqui, ele vai rodar com load balance na porta 56 ou 5678, né, do NHN. Ou seja, ele vai fazer o load balance nessa porta. Com essas configurações aqui, você já consegue acessar. E aí eu defino que ele vai ter, vai ser Web Security na minha rota, que eu tenho definido nas configurações para rodar com SSL. E vou instalar o SSL com Let's Encrypt, que eu já tenho configurado. Aqui eu vou deixar como True. E basicamente é isso para qualquer aplicação que você precise de uma URL que você precisa acessar com um certificado. Então aqui eu já defino o certificado, já jogo para o meu serviço. Então o nome do meu serviço aqui é o nome da minha rota no Traffic, que é o mesmo que está lá em cima, tá? Que a gente viu lá, nhn_editor. É o mesmo, certo? É uma boa prática você fazer isso, então faça dessa mesma forma. E feito isso aqui, está pronto o nosso editor. Não precisa fazer mais nada. A mesma coisa é o deploy aqui do webhook. Vai ser a mesma coisa. No caso, eu deixei até comentado aqui que no editor, no webhook, você pode ter réplicas, tá? Então você pode definir aqui um limite, conforme você pode ver aqui. O resto vai ser a mesma coisa, tá? Eu tenho recursos, eu tenho limites. Aqui eu tô colocando um pouco mais, tô colocando o CPU aqui de 0.5, né, que seria 50% do CPU que eu tenho. Só recapitulando, nosso servidor tem 1 GB, mas ao total nós temos 2, porque o Docker entende como um único recurso apenas, tá? Somado com os nossos nodes que a gente tem. Então, nesse caso, eu tenho que trabalhar dentro desse limite que eu tenho no total dos meus servidores. Então, tem 1 GB lá que eu separei para o nosso banco de dados, que é dele lá, né? Ou foi 512? Não, foi 512 que eu coloquei de memória e uma CPU que eu deixei dedicada para o nosso banco. Então, a gente tem que fazer esses cálculos e ver aqui para colocar nas nossas aplicações. Porque se você coloca demais, vai travar, vai parar tudo e você vai ter problema, tá? Então aqui eu coloquei um pouco menos. Como eu falei, é só o inicial, você tem que testar e tem que ver. O interessante é você começar com 1 GB ou de preferência, se não der, começa com 512 MB de memória para ver se vai rodar a aplicação. Eu coloquei 320 porque eu tinha outra aplicação que não dá para colocar 512, tá? Nesse caso aqui, então, deixei esses valores como exemplo, tá? Você pode mexer. Então aqui temos o Labels novamente, onde a gente vai marcar o Traffic. Vai ser a mesma coisa do que tem lá em cima. Entretanto, perceba que o nosso webhook tem um endereço diferente, porque esse container, né, esse serviço que a gente está colocando, ele faz parte de um webhook, ou seja, através dessa URL que a gente vai receber as requisições via webhook, né, ali receber toda a requisição que você tem do NHN. Então não se esqueça de trocar aqui o teu endereço, tá? Aqui tem algo errado que eu coloquei, ó. Então, só vendo aqui, o mesmo nome do webhook tem que ser o mesmo nome do serviço, só que eu estou mandando aqui, ó, para o NHN Editor, e não é isso que eu quero. Eu quero mandar para o webhook, que é o mesmo serviço aqui. Deixa eu só colocar aqui para você ver. Ó, o mesmo nome tem que ser o mesmo nome aqui. Então, o serviço é onde você joga, né? Tava errado conforme você viu. Já corrigi aqui, então coloquei como boa prática o mesmo nome também da minha rota com o mesmo nome do serviço.
E o que muda é o endereço aqui, tá bom? Então coloca o endereço correto aí da sua aplicação. Bom, feito isso aqui, eu vou fechar. E por fim a gente tem o work com o mesmo que eu falei para você, tá? Eu tenho aqui todo environment, só que eu quero o deploy. Aqui eu também posso criar réplicas, então posso ter vários works, né, ali para receber não, no caso o work ele trabalha processando o que está na fila que recebeu através do webhook. Eu tenho aqui novamente todo o modo aqui, e aí eu tenho os recursos, que nesse caso coloquei também 50% do processador e deixei um pouco mais de memória, tá? Então geralmente, se eu não me engano, o webhook ele vai utilizar mais memória e o work ele utiliza tanto CPU e também memória. Eu deixei um pouquinho a mais, mas novamente, pessoal, pegue isso aqui como um estudo bem amplo para você entender e colocar as configurações conforme o que você tem aí, tá bom? Então aqui o inicial é isso aqui que eu coloquei. Basicamente é isso aqui. Feito isso aqui, está pronto o nosso deploy, a nossa stack, para a gente poder subir isso aqui. O que a gente vai fazer antes de subir? Precisamos criar o banco init fila. Eu já vou copiar e também colocar os name servers, né, os cnames lá na Cloudflare para dizer que existe, né, esse apontamento com o nosso domínio e ele fazer a instalação do certificado. Então eu vou acessar aqui, o nosso container. Eu vou vir aqui na stack do banco de dados. É tanto stack que eu tenho aqui, ó, o Postgre que eu ensinei na aula anterior. Então tenho aqui como é que eu faço, né, agora para poder criar o banco, né? Eu posso fazer isso através de uma aplicação online mesmo, que eu posso instalar o container ou algum cliente instalado para você se conectar com o banco. Só que eu tenho alguns problemas, eu tenho que liberar no firewall e eu não tenho um vídeo aula mostrando como você fazer isso. Então o jeito mais simples é utilizar o que você tem, ou por linha de comando, ou você pode vir no container. Eu tenho aqui, ó, essa opção aqui, ó, do meu container que está rodando. Eu tenho esse símbolo aqui, eu vou clicar. É o mesmo que eu fosse utilizar por linha de comando, né? Dá o exec ali. E aqui para a gente iniciar, eu já tenho pronto também uma colinha aqui, porque é tanto comando, senão você fica maluco. Então aqui eu vou colocar PSQL -U maiúsculo e o nome de usuário aqui, né, que é o Postgres, que é o padrão quando você instala. Eu não vou criar um usuário novo e nenhuma senha nova para essa aplicação. Eu poderia fazer, mas eu vou utilizar o padrão aqui. Então aqui eu entrei exatamente, ó, vou dar um zoom para ficar mais fácil para você. Eu entrei aqui no meu banco de dados do Postgre. Eu preciso criar aquele banco de dados para ele poder se conectar e criar as tabelas lá dentro, né? Porque eu não tenho. Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, em letra maiúscula, create data, database. Então vou criar um banco de dados, eu posso voltar aqui para normal e vou colar o que a gente tem lá. Então init_fila, você pode colocar o nome que você preferir, tá bom? Para finalizar esse comando, isso aqui é banco de dados, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o Docker aqui. Eu vou dar um enter. Pode ver que ele mostrou a mensagem aqui que criou esse banco de dados. E para mim ver se realmente ele foi criado, eu venho aqui, ó, com barra invertida, coloco um L e dou um enter. Ele vai mostrar aqui os bancos que eu tenho. E eu tenho aqui, ó, o init_fila. Pronto, só isso aqui que você precisa, de mais nada. Bem simples, bem fácil, né? Às vezes as pessoas dificultam uma coisa que poderia ser mais simples. Aí eu venho aqui agora no Cloudflare e vou adicionar os meus registros para identificar a minha URL do editor e também do webhook. Eu vou vir aqui então, eu vou mudar para CNAME. Por que CNAME? Porque fica mais fácil para a gente apontar. Então vou colocar nhn. Pode ver que o resultado é esse aqui. Se você não sabe como utilizar o Cloudflare, dá uma olhada também no link na descrição e um card acima. Já mostrei como configurar, tá, o seu domínio aqui dentro. Aqui eu vou pegar a minha URL, que é essa aqui, e vou apontar para onde? Para o meu serve.aprendanaweb.com.br, que já tem o número de IP aqui, ó, tá? Então já está aqui configurado. Vou tirar a nuvem
e posso colocar aqui, ó, editor NHN. Eu vou salvar. Pronto, fiz o primeiro. Vou criar agora um segundo registro do tipo cname também. Eu vou colocar webhook.nhn, tá? Então o mesmo endereço que tem aqui, ó, que a gente configurou, webhook.nhn. Você pode colocar o que você preferir. Para onde eu vou apontar? Novamente para cá. E aí eu posso colocar um comentário, webhook do NHN. Vou salvar e pronto. Se você está acompanhando até agora, deixa aquele like e se inscreve no canal. Vamos continuar aqui. Agora eu posso vir aqui, ó, copiar tudo que eu tenho. Deixa eu dar o Ctrl S para salvar. E deixa eu só conferir aqui o último, né? Que às vezes passa alguma coisa batida no work aqui, ó. Principalmente no nosso deploy aqui, tá certo. É no work que eu não acabei falando, mas não tem labels, tá? Então aqui nesse caso, o work vai ficar sempre trabalhando ali no background. O que você vai ter é só o webhook e o editor. Então pronto, tá tudo certo. Ctrl A, Ctrl C. Eu venho aqui, volto no Portainer. Eu vou em stack, adicionar novo. Eu vou colocar o nome da stack primeiramente. Eu venho aqui, colo a minha stack. Deixa eu só conferir se está tudo correto. Aparentemente está tudo correto. Eu vou vir aqui agora e torcer para que tudo dê certo, né? Vamos ver se vai subir. Eu vou clicar em deploy. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Olha só, subiu o nosso stack, pessoal. Que bacana, né? Deixa eu só encontrar ele aqui. Cadê o NHN? Bom, pessoal, então aqui ele não está aparecendo e é problema no meu navegador, tá? A gente viu aí por linha de comando que o serviço subiu. A gente viu, né? Conseguiu acessar normalmente, até tirou por linha de comando. Você viu um extra aí, mas não está funcionando. E testando aqui ele ficou malucão, o meu Portainer ficou abrindo e fechando. E por algum motivo, não sei se é de cache, alguma coisa do tipo. Depois eu vou ver isso aqui. Eu não vou conseguir fazer através do Portainer. E para isso, a gente tem solução, né? Então não vou cortar esse vídeo, ele vai continuar aqui para você ver como as coisas funcionam. E vou pegar outro navegador. Eu vou acessar aqui só para você ver. A gente vai acessar novamente a URL ali, tá? Bom, aqui é o Rafael do Futuro. Tava editando aqui o vídeo. Eu falei linha de comando, mas eu não mostrei porque infelizmente eu peguei e pausei, né, na hora aqui a gravação e eu pensei que tinha mostrado, mas não mostrei. Só pra gente fechar essa parte, tá? O vídeo tá ficando longo, mas você vai aprender muito aqui. Então, para mim saber se o serviço ele tá rodando ou não, por mais que não apareceu lá no Portainer, eu vim aqui, ó, Docker. Então, Docker, eu peguei a minha stack e coloquei um ls aqui, ó. Fazendo isso, ele vai mostrar todas as stacks que estão funcionando. Por mais que não apareceu no doc, eu consigo ver aqui. Olha só que bacana. Então tem o meu NHN com os meus 3 serviços aqui rodando, conforme você pode ver. Então simplesmente foi isso aqui que eu fiz, que eu não gravei. Então foi por isso que eu estou falando que eu conferi e vi que está funcionando de fato. E era problema lá no Portainer. E agora a partir daqui tudo vai funcionar e vai continuar. Não cortei esse vídeo, eu estou fazendo isso para você ver que acontece problema e que você vai sair daqui aprendendo alguma coisa, nem que seja um pouquinho, mas você vai ver que imprevistos acontecem e é normal. Então vamos continuar aqui a editar e você vai continuar dessa parte aqui que eu parei. Então vou acessar aqui, vou acessar de outro navegador e eu vou, ó, pode ver que ele já encontrou aqui. Aqui em stack já está o NHN, então não foi problema do Docker nem nada, é questão aqui do próprio Portainer. Às vezes acontece, mas é normal, então vamos dar continuidade, tá? Então clicando aqui agora na minha stack, eu já tenho os meus 3 containers. Olha só, nossa, isso aqui é incrível. Em poucos minutos praticamente, a demora foi para te explicar, mas você já tem a aplicação aqui rodando em modo fila. Eu vou acessar o URL, vou colocar NHN, aprendanaweb.com.br. Vou colocar aqui meu e-mail, tá? aprendanaweb.com.br. Vou colocar meu nome. A princípio, isso aqui pode demorar um pouquinho para carregar, tá, pessoal? Então, como eu já tinha carregado antes, né? Instalei de novo aí, já tinha aberto ele, então ele já carregou mais rápido, tá? Mas pode demorar um pouquinho para carregar. E vou colocar a minha senha aqui. Opa, ele me pede um caractere aqui. Pronto, então agora foi. Finalmente estamos aqui agora funcionando o nosso NHN.
Aqui a gente já tem pronto o editor, então olha só, tá funcionando perfeitamente. Se eu vier aqui em nova aba, colocar o webhook, .nhtn.aprenda na web.com.br. Olha só, também está funcionando aqui o nosso webhook. Ele está dando esse erro que não pode ser acessado com GET, tá? Mas ele está funcionando com certificado. Tá aqui, ó, tudo bonitinho, pronto para estar utilizando. O meu webhook, tanto o meu editor está funcionando. E agora, para você entender como é que está funcionando e o porquê eu sei que cada um, além de ter mostrado para você e provado, né, que ali é o webhook, aqui no editor eu tenho meu container, ele está rodando. E aí você tem essa parte aqui de logs, tá? Você pode ver também pela linha de comando, mas aqui fica mais simples. Eu posso clicar aqui, ó, ver uma nova guia. Ele vai mostrar aqui a nossa configuração. E olha só que importante. Eu tenho aqui o NHN pronto, tá rodando aqui. O processo foi iniciado. Ele está mostrando aqui a questão que a query, né, que ele está executando lá com o banco de dados, ele está lenta, está falando que está lenta. Então, nesse caso, eu tenho que dar mais recurso, ou aqui para minha aplicação, ou lá para o banco de dados, que também tem pouco recurso. Então, esse está falando que está lento, e você fica de olho nisso para dar mais recurso e não ter esse tipo de problema caso aconteça, tá? Você pode ver que nós está com um servidor bem básico mesmo, só para rodar ele. Então, ele vai mostrar a versão, que é a 1.1.1 nesse exato momento que você está vendo esse vídeo. E aqui o mais interessante, ele fala aqui, ó, isso aqui é um editor, está acessível nessa URL, com a porta. Só que nesse caso, a gente instalou o Traffic, que faz, né, o redirecionamento para essa porta, e nessa porta tem um serviço, e o serviço é o editor, e abre já no navegador. Basicamente é isso, bem simples e bem fácil. A mesma coisa aqui, ó, é para o nosso webhook. Se eu clicar aqui, você vai ver com aquele comando que a gente colocou, o webhook, ele já fala, ele já utiliza apenas os recursos do webhook. Então você não vai ter ali recurso de editor, apenas do webhook. Olha só, vai mostrar aqui a configuração onde foi gerado, que está pronto, a versão e o mais importante, o webhook pronto e aguardando por requisições. Cara, isso é fantástico, já merece seu like, hein? Deixa o like aí para ajudar o canal, que isso aqui você não encontra em todo lugar. Agora se eu vir aqui, ó, no work, eu vou clicar aqui no container que está rodando, é claro, né, para a gente ver. Eu tenho aqui, ó, novamente. E aí eu sei que isso aqui é um work, porque ele já me fala aqui, ó, tá tudo funcionando. Aqui já está pronto para utilizar a mesma versão que a gente está utilizando e a concorrência, né, concurrence, que está como 3, ou seja, eu recebo do meu webhook aqui para ele ir para a fila, no caso, né, do Postgre, fica lá na fila, e aí o meu work pega 3 dessa fila. Então se tem 10, ele vai pegar 3. Eu tenho 10 aqui que eu recebi, vamos supor, tá um exemplo com o meu webhook, e meu work trabalha sempre executando 3, tá? Rafael, posso fazer réplica disso aqui? Pode. Você pode colocar até o valor que você preferir aqui. Preferir não, né? De fato, coloque o que o seu sistema ele consegue processar. Nem de mais, nem de menos, tá? Você testa, eu coloquei 3 só pra gente aplicar aqui e subir isso aqui, até para você testar mesmo aí. Então, com aquelas configurações que eu te mostrei, que é exemplo, você pode colocar as suas, testar aqui e ver aonde ele está batendo, seja em memória ou seja em uso de CPU. Você vê ali quanto ele está consumindo e você vai aumentando conforme a necessidade. Então tanto o webhook, tanto o work você pode replicar. E aí você pode deixar uma réplica dessa com 3, que processa 3, mais outra réplica que vai receber também 3, ou o número que você colocar aqui, tá? O padrão ele vem 10. Então você pode definir 5, 4, 3, que é o caso aqui, como você preferir. Bacana, né? Show de bola aqui a nossa aplicação. E aí pra gente finalizar, calma aí que não acabou, hein? Pra gente finalizar, olha só um macetezinho. Você vai começar a utilizar e você quer saber ali quanto ele utiliza. Você vem aqui, ó, tem o stat, que seria estatísticas. Então aqui eu peguei do webhook. Se eu não me engano, o webhook ele sempre utiliza mais recurso de memória. Então aqui, ó, sem estar utilizando, já está usando 100
de 100 megabytes de memória. Então você pode ver que o que tem lá é bem pouco mesmo. Então você tem que testar e ver, tá? Aí você vai aumentando. E conforme ele for aumentando aqui, batendo o pico, você vê o quanto ele está usando aqui e o quanto você definiu. Se eu definir lá 200, ele está usando 100 direto, então tá legal, tá bacana. Mas se ele estiver utilizando o máximo, né, o teto, aí você aumenta para poder ter ali um controle melhor, tá? E aí você pode fazer para cada uma aplicação. Tá acessando o editor? Tá meio lento? Vem aqui, ó, ver quanto ele está consumindo. Tá consumindo mais do que você colocou? Tá batendo o pico? Então você vem aqui e aumenta, tá? Tanto CPU e tanto memória RAM. A mesma coisa o Work. O Work, se eu não me engano, vai utilizar memória RAM e CPU. Então você define e aí você pode colocar. E aí, por fim, se você quiser aumentar os recursos de uma forma mais simples, para não ficar vindo aqui e colocar manualmente, porque aqui é o início, né, o start para você estar definindo, mas você não quer ficar toda hora derrubando a sua aplicação. Então você vem aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero alterar o recurso do webhook, eu quero mexer ali nos ajustes. Eu venho aqui, ó, deixa eu só minimizar isso aqui. Eu clico sobre o serviço, eu tenho um stack e tenho um serviço. No meu serviço eu tenho todo o detalhe das configurações, então eu posso aumentar a réplica aqui, eu posso atualizar, né? Depois que eu atualizar, depois que eu mexer aqui no caso, eu desço aqui, tem toda a especificação, as variáveis, tem aqui a rede, mas o que eu quero é a questão de Service Specification, a especificação de limites, que é o que a gente tem lá no arquivo que a gente viu ali da limitação. Então nesse caso eu posso definir aqui, aumentar a memória manualmente, desde que eu tenha recursos para isso. Então não se esqueça, trabalhe com o que você tem. Por exemplo, eu aumentei lá na DigitalOcean, ou eu quero testar mesmo com o que eu tenho e ver um limite ali que fica bom para mim iniciar. Então muda aqui, meu webhook está usando mais memória. Posso colocar 512. E aí você pode clicar em aplicar, que ele vai fazer isso automaticamente para esse serviço, tá? Mesma coisa é o CPU. Ah, tá usando mais CPU. Eu venho aqui e aumento ou diminuo. Se eu ver que não está usando tanta CPU, eu posso diminuir. E aí cabe a você testar e ver se realmente aqueles recursos você vai utilizar de fato ou não. Você pode retirar se você vê que não está utilizando muito CPU. Tem a questão aqui de memória reservation, mas a gente não vai abordar isso aqui porque nosso servidor está muito pouco e aqui ele vai reservar de fato aquele recurso que você deixar para a sua aplicação, caso ela necessite. Então ninguém vai usar aquele recurso que você tanto reservar, seja de memória ou seja aqui de CPU. Então fazendo isso aqui, depois que você aplicar, você pode ir vendo, né, testando, aí você vem em cada um dos serviços. Lembra que a nossa stack tem serviços, você vem no editor e vem no work. Geralmente você vai trabalhar aqui no work e no webhook, porque o editor ele é mais leve, tá? Então você vai definindo aqui os limites conforme a sua necessidade. Dessa forma, então, a gente viu aí como fazer uma stack e subir o NTN aqui com o Docker no modo fila. Um detalhe importante é que eu deixei, né, o banco de dados separado justamente para não ficar subindo um banco de dados toda vez que você vai subir uma stack. Eu acho desnecessário, principalmente com o pouco recurso que a gente tem por enquanto aqui nesse servidor. Aí conforme você for subindo, né, você pode até fazer isso, mas o interessante é você pegar seu banco e deixar separadinho ali, só para as aplicações se conectar com ele, tá? Então, conforme for precisando de mais recursos, você pode aumentar lá na sua máquina lá e definir também no Docker, enfim. Você pode ver que a possibilidade é grande. Então aqui, depois de pronto esse conteúdo, ele fica mais simples e mais fácil para você fazer a instalação. Então deixa aquele like que é muito importante, pessoal, a sua colaboração. Ah, outro detalhe, o link tá na descrição, tá, do download dessa stack e também de outras que eu utilizei aqui no canal. Então nesse caso eu não poderia colocar link ainda, agora que eu posso. Eu revisei os códigos, né, e deixei para você fazer o download. Então eu conto muito com a sua colaboração. Aqui, como você pode ver, esse conteúdo você não acha, né, na internet. É muito complicado você achar um conteúdo desse tipo. Não que eu estou falando que eu sou melhor que ninguém. Tem muito conteúdo bom na internet, mas assim, utilizando o Docker como eu queria utilizar, assim, de fazer dessa forma, mostrando, né, a gente encontra mais sobre Docker, mostrando sobre linha de comando, o que é legal você aprender, mas eu quero ver na prática, você colocar na prática, você testar e você ver se realmente está funcionando. Eu não sei de tudo ainda, tem muita coisa ainda que eu estou testando, eu estou aprendendo, mas depois que você aprende Docker, que você começa a entender ali,
fica muito mais fácil. Doc realmente é vida. Então, nesse caso, espero que esse conteúdo ele tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like, muito importante. E já já a gente se encontra aí em um outro vídeo.